Bem, alunos, dando continuidade então, à explicação de polígonos aí, eu já havia dito para vocês que nós iríamos, ter um estudo mais aprofundado dos triângulos e dos quadriláteros. Então agora, vou falar deles para vocês. Triângulo, conforme vocês já viram, é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. E os triângulos, eles podem se classificar em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos. Em relação aos seus lados, eles podem ser equilátero, isósceles e escaleno. O que é um triângulo equilátero? É o triângulo em que os 3 lados aqui são congruentes, têm a mesma medida, certo? E quando o triângulo é equilátero, vocês vão perceber que os 3 ângulos aqui também terão a mesma medida, certo? Então, os ângulos de um triângulo equilátero, eles medem 60 graus, porque a soma, dos 3 ângulos de qualquer triângulo, ela tem que resultar em 180 graus. Triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem 2 lados que são congruentes, 2 lados que têm a mesma medida. Quando nós temos um triângulo isósceles, os 2 ângulos da base, porque esse outro lado aqui, ele é chamado de base, eles vão ter a mesma medida. E o ângulo oposto à base aqui, ele é chamado de ângulo do vértice, certo? A soma também desses 3 ângulos tem que resultar em 180 graus. E o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, os 3 lados têm medidas diferentes. Por isso eu coloquei aqui, 3 marcas diferentes. Se os 3 lados têm medidas diferentes, os 3 ângulos também terão medidas diferentes, certo? Então, em relação aos lados, nós temos o equilátero, o isósceles e o escaleno. Agora, em relação aos ângulos, nós vamos ter um triângulo retângulo, onde ele vai ter um ângulo de 90 graus, e os 2 outros ângulos ali serão agudos, menores que 90 graus, certo? Então, aqui no desenho, eu coloquei, o ângulo de 90, este de 30 e este de 60 graus. E em outras situações, vocês vão perceber, que se aqui é 90, os outros 90 graus têm que ser distribuído entre os outros 2 ângulos. O triângulo acutângulo, os 3 ângulos são agudos, os 3 ângulos são menores que 90 graus. Aqui no exemplo eu coloquei um ângulo de 90, um de 40 e um de 60. A soma dos 3 resultando em 180 graus. Triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso e 2 ângulos agudos. Então, aqui no exemplo, eu coloquei o ângulo obtuso medindo 130 graus. O ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 e menor que 180 graus. Então, se aqui mede 130, sobram 50 graus, para ser dividido entre os outros 2 ângulos. E então, gente, em relação aos ângulos, triângulo retângulo, triângulo acutângulo e triângulo obtusângulo. No triângulo retângulo, nós vamos ter um único ângulo de 90 graus. No triângulo obtusângulo, um único ângulo obtuso. E no acutângulo, os 3 ângulos são agudos, certo? Agora, o próximo polígono são os quadriláteros. Quadriláteros, polígono de 4 lados e polígono de 4 ângulos, certo?
Os quadriláteros, eles estão divididos em dois grupos, paralelogramos e trapézios. Por que eles estão divididos em dois grupos? Porque paralelogramos significa que eles possuem dois pares de lados opostos paralelos. E trapézios, eles possuem um só par de lados opostos paralelos. Então, aqui em paralelogramos, nós vamos ter o retângulo, o paralelogramo, o quadrado e o losango. Ó. Então, observem que eu coloquei os pares de lados opostos paralelos em cores diferentes para vocês observarem. Ó, esse lado é paralelo a esse. É aqui essa marquinha em vermelho, paralelo a esse. No paralelogramo, o mesmo procedimento. No quadrado, o mesmo procedimento. E no losango, o mesmo procedimento. Então, ter bastante atenção, porque nós podemos ter um quadrado também inclinado. E para a gente diferenciar, será que eu tenho um quadrado ou será que eu tenho um losango? Basta você encaixar o cantinho da sua régua no canto. Se encaixar certinho, é ângulo de 90 graus, é um quadrado. Não encaixou, nós temos o losango. O losango ele vai ter dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Agora, os trapézios. Nós temos três tipos de trapézios. O trapézio escaleno, onde aqui temos um par de lados opostos paralelos e nos trapézios, esses lados opostos paralelos são as bases. Então, ele é escaleno porque os quatro lados aqui terão medidas diferentes. O isósceles, né, ele vai ter aqui as laterais de mesma medida. As bases é que são paralelas. O trapézio retângulo, nós vamos ter aqui dois ângulos de 90 graus. E as bases é que são paralelas. Agora, os quadriláteros, né, de acordo com seus lados e com seus ângulos, eles recebem nomes especiais. Por exemplo, retângulos. Qual a definição do nome retângulos? É ter os quatro ângulos retos. E quem são os quadriláteros retângulos? O retângulo e o quadrado, porque ambos possuem os quatro ângulos de 90 graus. Depois, quadrilátero losangos. Por que losangos? Né? Qual a definição do nome losango? É ter os quatro lados congruentes. Então, quais são os quadriláteros que são losangos? O losango e o quadrado. Então, quando tem aquela definição, quadrilátero com os quatro lados de medidas congruentes, a definição não é quadrado, é losango, tá? O quadrado que é um losango, certo? E temos, né, e você observa que o quadrado, ele está dentro da definição de retângulo e dentro da definição de losango. Por isso ele é chamado de quadrilátero especial, porque ele é retângulo e losango ao mesmo tempo. Retângulo porque ele tem os quatro ângulos retos e losango porque ele tem os quatro lados congruentes. Ok, gente? Então espero que vocês tenham entendido direitinho, né, a explicação de triângulos e quadriláteros, tá? É um conteúdo bastante importante para nós aí dentro da geometria, certo? E agora, então, vocês deverão copiar aí no caderno, né, as explicações para vocês terem como fonte de consulta, né? E realmente precisa estudar essa parte teórica aí, né, de polígonos, triângulos e quadriláteros, porque nós precisamos,
né, saber essas definições para que elas sejam usadas aí, né, durante as atividades, ok, gente?